Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Boletim da Base. Hoje, eu, Celso Ardengue, ao lado de André Galassi, a gente vai te atualizar de tudo que tá rolando na base do Palmeiras. E como a base não tá muito aquelas coisas, não pela performance, mas sim pela falta de jogos, talvez a gente puxe um pouquinho pro profissional. O Palmeiras estreou, em casa agora na Libertadores da América, depois de ter perdido o primeiro jogo fora, e tivemos duas boas atuações de John e também Vanderlan. Quem sabe, mais pro final a gente não fala a respeito, então fica com a gente, deixa seu like, se inscreva aqui no canal da nossa palestra, porque temos um especialista de categorias de base aqui para trazer tudo que rolou essa semana, ou não rolou, Galassi. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Celso. É sempre um prazer receber você aqui no Boletim da Base. Sim, uma semana muito parada, uma semana muito atípica. Sub-17 e Sub-20 com datas FIFA. A CBF resolveu parar os torneios nacionais de base em data FIFA, seguindo aquela decisão que já tinha sido feita no profissional. Então, só com estaduais. O Sub-17 já está há cerca de um mês parado, né? O sul-americano Sub-17 se encaminha para um final, o Brasil muito próximo de ser campeão, vale sempre ressaltar, com 3 palmeirenses, o goleiro César, goleiro reserva, o atacante Riquelme Felipe, um dos destaques do Palmeiras Sub-17, para mim não via com potencial de seleção e atingiu e foi o grande nome do título da Fan Cup, e na seleção vem bem, entrou, fez gol, e o Vitor Reis, que dispensa comentários. Na minha concepção hoje, é um dos zagueiros mais promissores da base do Palmeiras e é o capitão da seleção, né? Ele que deve erguer a taça, Brasil muito próximo de ser campeão. E no Sub-20, uma pausa ali para amistosos, né? A última preparação da seleção antes da Copa do Mundo. Logo o Sub-20 vai ficar um bom tempo parado pela Copa do Mundo, mas agora os últimos amistosos, vale lembrar que o técnico Ramon tinha feito uma convocação, chamou Ender, que chamou Giovani, ninguém foi liberado, ele teve que refazer a convocação. Palmeiras sendo representado lá pelo zagueiro Michel, pelo meia Pedro Lima e pelo atacante Kevin, e pelo goleiro Kaique. O quarteto palestrino, além deles, o trio Luiz Guilherme, Hendrick e Giovani, havia sido convocado e foi barrado. O próprio Luiz Guilherme foi barrado por um ótimo motivo, né? Ele de fato começou a entrar, a gente imaginava que estaria ali só fazendo a transição ainda, e de fato, nesse período que ele poderia estar com a seleção, ele está entrando em campo pelo Palmeiras. E você estava me falando que ele prometeu que esse vai ser o boletim da base mais rápido da história. O Galassi falou isso para mim aqui nos bastidores. Mas eu queria entender um pouco melhor, enquanto rolam esses torneios e data FIFA, o que acontece com a base do Palmeiras? O que a gente pode esperar? Você estava me contando também que muitos jogadores surgiram dos ditos times reservas da base, né? Caras que já estão aí estourando no profissional. Queria que você explicasse um pouquinho melhor para o pessoal que tá assistindo a gente, o Galassi. Então, durante a data FIFA, está rolando os estaduais, né? A Federação Paulista decidiu não parar. Então, semana passada começou o Sub-20, o Sub-17 e o Sub-15. Cada um com sua importância e seu contexto. O Sub-20, o Palmeiras utiliza o time reserva. O elenco Sub-20 do Palmeiras é muito grande, sempre é. O Sub-20 é sempre o maior elenco de base dos clubes. O Palmeiras tem cerca ali de 40 jogadores. Então, os titulares jogam Copa do Brasil, que esse ano o Palmeiras está fora, mas jogam o Campeonato Brasileiro, vão jogar Libertadores esse ano. Não, o Palmeiras meio que esse ano trocou a Copa do Brasil pela Libertadores, ficou de fora da Copa do Brasil, mas pela primeira vez vai disputar a Libertadores. Os reservas jogam Paulista, principalmente nessas primeiras fases do Paulista. O Palmeiras estreou na semana passada, vencendo o São José por 1-0, gol do Cauã Santos, que é um nome pra gente ficar de olho nessa competição, porque ele vai jogar e esse é o ano pra ele se firmar, né? Ele em 2021 foi um dos destaques do Sub-17, foi o artilheiro, o maior garçom. No ano passado jogou muito pouco no Sub-20 e agora entra nesse time dito reserva. E é muito importante, muitos jogadores surgiram desses times reservas, se destacaram ali para depois ir jogar no titular. Pedro Lima é um exemplo. O Pedro Lima em 2021, quando ele sobe do 17 para o 20, ele joga o estadual, ele vai muito bem no estadual e depois já começa a ser inserido ali na Copinha de 2022 como um substituto imediato do Pedro Bicalho. Então, o próprio Kevin já jogou Campeonato Paulista, é importante. Óbvio, terão jogos, principalmente nas fases decisivas, o Palmeiras vai colocar o time reserva. Vai colocar o time titular. Enquanto isso, joga com reserva, tá tudo certo e tá mais do que ótimo para passar nessa fase.
O nível técnico da primeira fase é muito fraco, são grupos por região. O Palmeiras, como de costume, como tem muito time ali na região de São Paulo, alguns clubes de São Paulo têm que ir ali para o interior. O Palmeiras fica na região com São José, com Taubaté, com Guaratinguetá. São 2 times de Guaratinguetá, né? O Mantiqueira e o Atlético Guaratinguetá. 2 clubes de São José, a Joseense e o São José. O Taubaté e o Palmeiras. Esse é o grupo do Palmeiras, já conhecido pelos torcedores que acompanham a base. Todo ano o Palmeiras fica mais ou menos igual no grupo ali com essa região. No Sub-17 o contexto já é outro. O contexto, o treinador avalia a semana. Se é uma semana que terá jogo importante no Brasileiro, na Copa do Brasil, aí é time reserva. Se não, é time titular. O Palmeiras estreou com o time titular, ganhou de 3-0 do São José, do Flamengo de Guarulhos. E destaque para um cara que eu falei no último boletim da base, Luigi. Luigi é para ser o grande nome do Sub-17 esse ano. E de fato começou já marcando gol. Ele já tinha marcado gol na Generator Cup lá nos Estados Unidos, né, que o Palmeiras disputou antes de iniciar o Paulista. Destaque também para o Luiz Arthur, camisa 10, fez gol. Falei muito dele no último boletim. Tem tudo esse ano para jogar mais do que ele havia jogado ano passado. Tem muita qualidade. A gente tá vendo o John aí no profissional, que tem entrado muito bem. Luiz Arthur tem características semelhantes. Ser jogador do último passe, da gingada. O John faz muito o drible de corpo, né? E o Luiz Arthur tem muito essa característica. Já o Sub-15, para encerrar aqui as 3 categorias do estadual, ganhou de 3-2 do mesmo Flamengo de Guarulhos, né? Os grupos são espelhados, então sempre o Sub-15 joga às 9 da manhã e o Sub-17 às 11. É o principal torneio da categoria. Teria o Campeonato Brasileiro, que começaria esse ano. CBF tirou do calendário, tirou da aba do site. Não deve rolar o Brasileiro Sub-15, deve ficar só no papel. Então o Paulista se torna a principal competição. Logo, o Palmeiras entra com força máxima desde a primeira fase, seja contra Corinthians ou Flamengo de Guarulhos. Então o Palmeiras começou ganhando 3-2. Destaque sempre para o Juan Félix, um garoto daqueles que a gente chama de geracional, né? O cara acima da média, é o Hendrick, é o Luiz Guilherme, Juan Félix, empilhando gols no Sub-15. No ano passado, com 14 anos, já empilhava. Esse ano, na idade certa do Sub-15 ali, tem tudo para ser o grande nome, já está sendo o grande nome, e é um jogador para todo mundo aqui que nos acompanha no Boletim da Base ficar de olho, porque em breve deve pintar em Sub-17, deve começar a ganhar mais o que a gente chama de hype, né? É um jogador diferenciado, veio do esporte, né? Palmeiras e Sport fazem muitas negociações. A gente tem o Lira também no Sub-14, que pode pintar no Sub-15 nessa temporada, que é um dos destaques, veio do esporte. O Palmeiras tem esse vínculo muito forte com o esporte, de lá sempre surgem bons nomes para nossa base. Coisa linda, hein? Aula sobre base, mas eu prometi e quero cumprir agora. Já não é o boletim da base mais rápido do mundo, porque a gente vai falar sobre mais um assunto. Eu quero falar justamente o que eu trouxe no começo, você trouxe agora no meio do seu comentário. A gente teve 2 estreias de Libertadores em casa, né? O Vanderlan fazendo sua primeira partida de Libertadores em casa. Não foi em casa, porque o jogo foi no Morumbi, mas o Palmeiras com o mandante. E o John agora sim fazendo a sua estreia na Libertadores desse ano. Ele que foi até a Bolívia, ficou no banco de reservas, né? Não entrou nem por um minutinho sequer. Agora ele já foi titular e foi muito importante. Eu queria te perguntar sobre o John, justamente a função que ele desempenhou em campo, porque quando saiu a escalação eu estava esperando um John mais centralizado, né? John centralizado, o Arthur de um lado, o Dudu do outro e o Flaco Lopes na frente. Não foi bem isso que a gente viu, né? A gente viu ele muito caindo pelo lado esquerdo. É algo costumeiro? É algo que ele aprendeu na base e agora o Abel está fazendo isso acontecer no profissional? Ou é o Abel descobrindo mais uma função para um novo jogador? Em primeiro lugar, sempre destacar como a base do Palmeiras vem sendo útil no profissional, né? A gente vê o Vanderlan, para mim, fazendo uma sequência incrível como titular, vestiu a camisa do Piquerez e foi, não sentiu, depois de fazer um bom período de adaptação, né? Ele ia entrando aos poucos. Libertadores de 2021, o Vanderlan jogou contra o Defensa e Justiça e foi expulso na derrota do Palmeiras por 4-3. 2 anos depois, agora ele joga uma Libertadores como titular. Então é entender os processos, dê tempo ao tempo. O jogador não vai sentar no banco e virar titular do dia para a noite. E o Abel vem tendo esse tato.
Sobre o John, dispensa comentários, né? Um jogador que chegou mais velho ao Palmeiras, Vanderlan, Garcia, Fabinho, eram do Palmeiras desde os 10 anos. O John chegou com 18, já no Sub-20, vindo do Primavera de Indaiatuba. E na Copinha de 2022, a gente fez uma entrevista com ele, que a manchete era o Gustavo Scarpa da base, justamente por conta dessa função que ele vem fazendo. Ele é um camisa 10, ele joga centralizado, mas ele sabe, e já fez muito, a meia esquerda, abrir ali na esquerda. Na Copinha, em 2022, ele fazia muito isso. Para conseguir encaixar o trio Giovani, Gabriel Silva e Endrick, o John tinha que, abre aspas, se sacrificar, né? Ele caía para a esquerda, o Giovani ia para a direita, o Endrick era o centroavante e o Gabriel Silva, tipo, um segundo atacante. Na Copinha a gente viu ele fazer muito isso e ele foi muito bem nessa posição. Então é uma coisa que não é a posição de origem dele, ele é meia centralizado, tipo um Veiga, mas ele tem essa qualidade de conseguir se deslocar para a beirada, ele faz muito bem isso, porque ele tem uma boa batida de bola, né? Ele cruza bem, lembra mesmo o Scarpa, guardado as devidas proporções ali, lembra. E queria destacar mais 2 nomes aqui rapidinho, Luiz Guilherme entrando muito bem, e até furando fila, né? Eu falei da transição não ser do dia para a noite, o Luiz Guilherme foi um pouquinho a exceção dessa regra, né? Sentou no banco, 2 partidas depois já estava entrando às vezes até antes do John. É legal ver ele entrando, ele é nível Endrick, ele não perde em nada pro Endrick, é o parceiro desde o sub-11 do Endrick, é legal ver eles jogarem juntos no profissional. E você você me deu um gancho muito bom sobre o Abel descobrir novas funções. O Garcia tem entrado na segunda linha, né? Ele com o Rocha, e ele não fazia isso na base. O Garcia é um dos poucos laterais da base do Palmeiras que não tinha o costume de jogar de ponta. O próprio Vanderlan já jogou de ponta, e isso explica o número de assistências dele. O Vanderlan já atuou até de zagueiro. Luan Cândido atuava quase mais de ponta do que lateral na base do Palmeiras. O Gilberto, que hoje é titular do Sub-20, já atuou de ponta. O Ednei, que foi o lateral da Copinha, é ponta. Então o Palmeiras tem esse costume. Com o Garcia, não. O Garcia já chegou até mesmo com o Abel fazer ali no 3 zagueiros, ser o zagueiro pela direita, apesar de não ter uma estatura muito alta. Mas como ponta, segunda linha, não era um costume dele, e o Abel tem colocado ele nessa função. O Abel já fez isso com o Mike, por exemplo. Então é legal ver que, além do Abel aproveitar o trabalho que já era feito na base, como no caso do John, ele também descobre coisas novas para esses meninos. Ele faz parte do processo de formação desses jovens. Ele não pega só da base e põe para jogo. Ele desenvolve, como ele sempre gosta de destacar nas coletivas. Ele tem esse tato, ele gosta de desenvolver o atleta. É uma sinergia muito boa entre base e profissional, e eu acho que o Abel é um grande elo. Eu fiquei muito feliz com as atuações dos dois, inclusive. O John me surpreendeu muito, assim, eu acho que ele teve um momento só do jogo que ele tomou uma decisão erradíssima, mas acabou sendo salvo pelo árbitro. É uma bola que ele atravessa no meio da grande área em direção ao Marcos Rocha, no momento de pressão do Cerro. Mas, assim, é um momento que foi marcada a falta, não gerou nenhum lance de perigo. Ele foi muito bem, para mim, só não foi o melhor do jogo por causa do Gomes, que marcou o gol, deu assistência, e o Vanderlan, que jogou uma bola redonda, e ontem poderia ter servido mais uma assistência, não tivesse o goleiro Jean defendido o chute do Arthur, né? Foi um baita cruzamento dele, depois de uma jogada dele com o John, inclusive. Mas é isso, então. Chega, amigos. Vamos nessa, Galassi? Queria pedir para a galera deixar o like. Deixe o seu like se você gostou desse boletim da base. Deixe sua opinião aqui sobre os próximos craques da base que o Galassi anunciou. Eu vou lembrar, hein? Tá anotado o dia do boletim. Se esses moleques não virarem, eu vou fazer mais uma aposta com o Galassi, igual eu fiz do Lucas Esteves, que daqui a pouco eu vou ganhar. Mas queria agradecer demais a sua presença, queria agradecer demais a galera que está aqui assistindo a gente. Deixe seu like, inscreva-se no canal da nossa palestra, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, ative o sininho das notificações e, claro, siga acompanhando tudo sobre Palmeiras aqui no nosso YouTube e também no nosso site, nossopalestra.com.br. Um abraço para você, Galassi, um abraço para o Dirê, que é o responsável por tocar tudo aqui. Hoje ele não está aqui, mas um abraço para ele também. E é isso, rapaziada. Aproveitem o feriado. É feriado, né? O jornalista não sabe o que é feriado, mas aparentemente falaram que é feriado. Então aproveitem o feriado de vocês, que a gente vai aproveitar por aqui com muito Palmeiras, tá certo? Um abraço, tamo junto e até a próxima. Fomos!